Eu acho que todo mundo que está aqui conhece ou tem contato com a política pública de assistência social, mas é importante dizer aqui no plenário de como essa política surgiu, né? A política de assistência social, pode passar muito, ela é uma prática antiga na civilização, né? Então, no mundo todo você tem práticas de assistência social com diversas configurações, né? Aí está no penúltimo slide. Vamos voltar lá para o penúltimo. Então, no mundo todo, a gente tem práticas de assistência social e alguns estados, alguns países vão organizar isso do ponto de vista do direito à assistência social. Aqui no Brasil, as primeiras experiências, desde o Brasil colônia e mais recentemente com a República, as primeiras experiências estavam muito vinculadas ao direito trabalhista, ou à caridade, à benevolência e à filantropia. Então, as primeiras práticas de assistência social, né, na sociedade brasileira está muito associada ao papel da igreja, ao papel do empresariado, muito do viés da ajuda, né, e da filantropia e da caridade organizada pela igreja. Então, as primeiras práticas da assistência social não são práticas coordenadas, fomentadas pelo Estado, e sim pela própria organização da sociedade, através das entidades, das igrejas e do empresariado. Então, a partir, né, de um determinado tempo, o Brasil começa a fazer um reconhecimento dos direitos sociais. Todos devem conhecer aqui as cartas de aposentadoria e pensão, né, da Previdência, que foram as primeiras formas de reconhecer direitos trabalhistas. Depois vem uma lei de consolidação, né, dos direitos trabalhistas, que é a CLT, que está até hoje, né, que foi um grande avanço na nossa sociedade. O reconhecimento da assistência à saúde, que antes era somente prestada, né, a quem tinha carteira de trabalho, né, por os órgãos que prestavam a saúde e previdência social, e depois, mais recentemente, com a instituição do SUS. A assistência social também era uma prestação dessa época, mas não estava organizada do ponto de vista do poder público. Ela era fomentada pelo poder público, principalmente através das subvenções, mas não era uma responsabilidade legal do Estado brasileiro. Era uma responsabilidade da organização da sociedade, né? Então, no Brasil, uma inovação importante do ponto de vista da assistência social foi a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88, mais um, por favor, volta, por favor. Isso aí. A Constituição de 88, né, que fez 28 anos deste ano, ela é uma conquista do ponto de vista dos direitos sociais e ela começa a assegurar um rol de direito para a sociedade brasileira, inclusive de uma forma organizada, num sistema de seguridade social. Né? No Brasil, o sistema de seguridade social, ele prevê 3 políticas públicas destinadas à proteção do cidadão: a saúde, a previdência social e a assistência social. A saúde, ela tem um viés universalista, né, garantia para todos os cidadãos. A assistência social também, né, só que é para quem dela necessitar. E a previdência social é em decorrência do trabalho, ou seja, da contribuição previdenciária. Né? Então, no tripé da Seguridade Social, você tem esse conjunto, essas 3 políticas públicas que está lá no artigo 195 da Constituição, que disciplina. A assistência social, a partir de 88, ganha status, né, de direito social e de política pública. Então, ela não vai ser mais organizada pela sociedade civil, né, e fomentada pelo Estado. Ela vai passar a ser responsabilidade do Estado brasileiro, né, do poder público, né, dos entes que compõem o poder público aí no Brasil. Né. E ela vai ter um modelo, a Constituição inclusive fala isso, né, no seu artigo 203 e 204, que é um modelo descentralizado e participativo, ou seja, não vai ter uma concentração das ações no âmbito da União. As ações vão ser descentralizadas
em todas as esferas de governo, né? Com a participação da sociedade, né? E a gestão, ela vai ser compartilhada, né? A gestão vai ser compartilhada entre os entes federativos, estados, municípios, governo federal e distrito federal, né? E cofinanciado, ou seja, o financiamento das ações de assistência social, o recurso, todos os entes têm responsabilidade. O governo federal tem responsabilidade, o governo estadual tem responsabilidade e o município também. Então, a lógica que é dita na assistência social, assim como é no SUS, vocês vão ver que é muito semelhante à forma de organização, é do cofinanciamento. Cada ente destina uma parcela de recursos para poder ofertar as ações de assistência social. Então, do ponto de vista normativo, né, essa casa, né, tem essa especificidade, né, legisla, né? Então, nós temos aí a Constituição Federal, né, a Constituição Estadual, os artigos 193 e 94. Aqui no município, vocês têm leis, diversas leis, eu andei conversando com a Ivone, vocês têm inúmeras leis aqui que regulamenta, né, o Conselho Municipal de Assistência, o Fundo Municipal de Assistência, né? A Lei Federal, a LOAS é quem disciplina a organização da assistência social a partir da regulamentação dos artigos 203 e 204 em todo o território brasileiro. Então a LOAS, ela organiza a política de assistência social em todo o país e ela dá as diretrizes, né, e princípios para a organização da assistência social nos estados e municípios também. E ela passou por uma alteração recente. Essa alteração ocorreu em 2011. Eu estou falando recente porque, na verdade, não foi tão recente. Porque o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é de 2005. Mas a sua incorporação na Lei da Assistência Social, na LOA, só foi acontecer em 2011. Né? Então, essa operação aí da Lei 12.435, na LOAS, é a incorporação do avanço normativo da organização da política pública no âmbito federal. E isso está sendo repercutido nos estados e municípios. Aqui no estado de Minas Gerais já tem uma lei própria do SUAS, né, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social. O município de Belo Horizonte também tem. O município de Betim, de Contagem, já está. Betim acho que já tem, Contagem está a caminho. Né? Então, tem avanços aí do ponto de vista da organização da assistência social nos municípios. Né? A política estadual também, né, que é uma lei aqui do Estado, né, na LOAS, inclusive, dá essa diretriz que os municípios, os estados vão regulamentar suas políticas, né, o seu sistema único de assistência social. A norma operacional básica de recursos humanos, que define as equipes, né, os profissionais que integram as equipes da assistência social, do CRAS, do CREAS, do Serviço de Acolhimento, né? A tipificação nacional de serviços, que é uma regulamentação do Conselho Nacional de Assistência, que define quais serviços são de assistência social, né? E a norma operacional básica de 2012, que foi muito em função, né, a mudança que foi provocada na LOAS em 2011, motivou uma série de alterações também na nova SUAS 2012. Pode passar. Então, como a Lei Orgânica da Assistência Social, essa lei federal, define a assistência social? Então, a assistência social está definida no artigo 1º como direito do cidadão, dever do Estado, política de seguridade social não contributiva que provê mínimos sociais realizados através do conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir as necessidades básicas. Então, na LOAS está muito claro, né, que a responsabilidade é do poder público, do ponto de vista da organização e da oferta, né, nessa provisão dos mínimos sociais, né, ou seja, na proteção do cidadão de todo o território nacional. Né. E essa proteção, ela vai ser organizada no sistema, que é o Sistema Único de Assistência Social, que está disciplinado no artigo 6º da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, no artigo 6º, inclusive, coloca quais são os objetivos do Sistema Único de Assistência Social.
que é consolidar a gestão compartilhada, a gestão que é realizada entre os entes federados, cada um tendo as suas responsabilidades comuns e aquelas que são específicas, né? O cofinanciamento, a cooperação técnica, a integração entre a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios, né? E as responsabilidades dos entes federativos na regulação, organização, manutenção e expansão das ações de assistência sociais, né? Na definição dos níveis de gestão e na gestão do trabalho, na vigilância assistencial, na garantia de direito e na gestão integral. Pode passar. Vou pular algumas. Então, para organizar o Sistema Único de Assistência Social, você precisa de ter uma certa conformação administrativa nas esferas de governo, né? No município, no Estado e na União. No município, por exemplo, no Estado e na União, você tem órgãos que lidam com a governança da assistência social como um todo. Você tem instâncias de gestão, que são as secretarias municipais, secretarias estaduais, Secretaria Nacional de Assistência Social. Você tem as instâncias de controle social, que é a forma de organizar a participação da sociedade no controle das ações de governo, né? Que é os conselhos municipais de assistência, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional. E você tem um órgão que lida com o financiamento da política, que é o Fundo Municipal de Assistência Social. Você tem um fundo em cada esfera de governo. Essa estrutura administrativa, né, esses órgãos aí, são importantes, cada um desempenha um papel para a prestação do serviço ao cidadão, né? Então, para um adolescente ser acolhido, para uma família participar do serviço de convivência, né, para uma família acessar o cadastro único, através do cadastro único acessar a tarifa social de energia elétrica, acessar o Bolsa Família, ou uma família acessar um idoso ou um deficiente acessar o benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo por mês, né, para as famílias que têm renda de até um quarto do salário mínimo, para o acompanhamento familiar das famílias que estão em descumprimento de condicionalidade, no programa Bolsa Família, né, para atendimento dos casos de violação de direito de criança, adolescente, idoso, deficiente. Você precisa de uma organização, de uma rede, né? Essa é a rede de serviços assistenciais, né? Ela é composta por oferta pública, né? Por equipamentos como o CRAS, que são equipamentos estatais, e por oferta indireta, que é da rede privada, que é das entidades que também podem ofertar algum serviço conforme definido na tipificação. Pode passar. Mais um. Então, um instrumento importante, né? Instrumentos importantes são definidos na Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 30, para viabilizar o cofinanciamento federal, ou seja, o repasse de recursos do governo federal, o governo do estado também adota, e o município, para poder gerir as ações de assistência social, tem que ter organizado o Conselho de Assistência Social, né, de composição paritária entre governo e sociedade civil, né? Então é organizado de forma colegiada e oriental. Os planos de assistência social, eles têm que estar casados aí com os instrumentos da administração pública, o PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, né, para superar a fragmentação que é comum em muitas políticas públicas, de não ter diálogo entre os instrumentos de planejamento das políticas e os instrumentos do orçamentário, né, e financeiro, e o Fundo Municipal, que é responsável por gerir e executar os recursos da assistência social com transparência e autonomia alocativa dos recursos que são destinados a ele. Pode passar. Pode passar. Então, gente, eu acho que de forma mais geral, em relação à introdução à assistência social, é isso, né? Agora, bem rapidamente, quantos minutos eu tenho? 5? Tá. Eu vou tentar falar um pouco da regulamentação. Pode passar. Bom, por que tem que regulamentar a assistência social em cada município, em cada estado, né? Que foi regulamentado em âmbito federal em 96 e atualizado em 2011. Bom, porque cada ente
né, se vale da sua autonomia, né? Tem autonomia legislativa, elege seu prefeito, então ele tem uma competência específica, cada ente federado, no caso do município é muito importante, de organizar as ações, né? Organiza a estrutura administrativa da prefeitura, dizendo quais secretarias vão lidar com quais passam, com quais ações, né? A forma de desenvolver as ações da prefeitura, os serviços públicos, né? Os benefícios, né? Então, isso é uma competência de cada ente, organizar a sua estrutura administrativa para poder fazer valer o direito do cidadão, né? Então, para fazer valer os direitos sociais também. Então, no caso da assistência social, não é diferente, né? Para organizar a política pública de assistência social, tem que incorporar os avanços normativos que já tem aí, que eu tentei mostrar, né, nos últimos 20 e poucos anos aí de história recente da política pública de assistência social, né? Então, é uma competência do município, né, consolidar as leis municipais, né, que muitas vezes o município tem uma lei, aqui existe uma lei municipal, né, que fala da assistência social. Eu tive a chance de dar uma breve olhada nela. É uma lei que é de 96, então é uma lei que na época não levou em consideração o que estava ainda na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, e ela precisa ser atualizada, né, para justamente expressar o que vocês têm aqui hoje, né? Vocês têm aqui um CRAS, né? Vocês têm aqui serviço de acolhimento, não? Tá. Mas vocês têm, vocês têm aqui um serviço de convivência, né? Tem a estrutura do Bolsa Família e do cadastro. Então, vocês precisam demonstrar essa organização na legislação municipal, justamente para consolidar os avanços normativos e fazer valer uma garantia, um direito mais duradouro, mais perene para os usuários do município, cidadão do município aqui de Porto Seguro, acessar a política pública de assistência social, né? Então, isso é um salto, né? É um avanço do ponto de vista do município aí, na consolidação dessas leis, dizendo como o município vai organizar, né? Incorporando, né, o Sistema Único de Assistência Social, organizado de proteção básica, proteção especial, dizendo da existência dos equipamentos públicos, como está lá na LOAS, o Centro de Referência da Assistência Social, foi definido na Lei Orgânica da Assistência Social, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né, que é o Serviço de Proteção Básica, que atua com as famílias em situação de vulnerabilidade. Vocês sabem que no município de vocês tem mais de 1.100 famílias no cadastro único, que tem renda em torno de até meio salário mínimo, né? São mais de 600 famílias beneficiadas do Bolsa Família, são mais de 200 famílias que são beneficiadas do BPC. Então, tudo isso demanda uma organização do poder público para atendimento dessas famílias, né? Não só do ponto de vista administrativo, mas também de definição, né, de como vai se dar a lei de parcerias, for o caso de contratar uma entidade para executar um serviço de convivência com famílias em situação de vulnerabilidade, ou família que tem algum membro vítima de violência doméstica, ou vítima que sofreu algum maltrato, né, algum abuso ou negligência, é importante se prever instrumentos para organizar a política pública no município. Então, o município tem essa competência e pode ser feito aí com a consolidação das legislações da assistência social do município, com base nos avanços que já foram promovidos aí no SUAS em todo o Brasil, né? Então, por último, gente, acho que eu já vou encerrando. Tá. O passe, né? Existe a Comissão Intergestora Tripartite, que é uma instância onde reúne os gestores municipais, os gestores estaduais e o gestor federal, para discutir a operacionalização e normatizar a operacionalização da assistência social em todo o país. Ela discutiu uma forma de definir as competências, ela fez uma norma que define as competências de cada ente na política de assistência social, aprofundando o que está previsto na LOAS, inclusive nos artigos que diz da competência dos entes. Então, essa normativa, um dos instrumentos que ela criou é o Pacto de Aprimoramento do SUAS.
que é um instrumento que induz a melhoria da gestão e da qualidade do serviço em todo o território nacional. Falando inclusive de metas para atender a determinados públicos da assistência social que são mais vulneráveis, como eu citei aqui, as famílias em situação de pobreza, que acessam benefícios, transferência de renda do Bolsa Família, do BPC, famílias que vivenciam situações de violação de direito, e também para promover avanço do ponto de vista da organização administrativa do município. Então, um desses avanços é o município regulamentar, incorporar na lei municipal os avanços normativos que já estão expressos na LOAS, ou seja, regulamentar o Sistema Único de Assistência Social em seu município. Então, isso é uma das metas do Pacto de Aprimoramento da Assistência Social. O município de Cotisburgo cumpriu uma meta recentemente, que foi uma alteração que foi feita na lei do Conselho Municipal de Assistência, que trouxe para dentro da participação da sociedade não só as entidades que prestam importante, desempenham o serviço, prestam um importante papel para a sociedade, trouxe também os trabalhadores e principalmente os usuários para a composição do Conselho. Então isso é um avanço, a Câmara está de parabéns, o prefeito, a secretária nesse sentido, cumpriu essa meta para a instituição, para aumentar a participação de usuários e trabalhadores do Conselho de Assistência Social, mas ainda tem outras questões. Uma delas é regulamentar o SUAS na lei municipal. E a outra diz da estrutura administrativa da Secretaria Municipal, que é necessária. Então, a Secretaria Municipal ela precisa de prever alguns órgãos para dar conta das suas funções. Aqui o município ele vai lidar principalmente com a proteção básica, com o equipamento do CRAS para proteger as famílias em situação de vulnerabilidade para que elas não sofram violação de direito, trabalho infantil, abuso de exploração sexual, como eu falei. Então, nesse sentido, é muito importante que você tenha uma previsão de uma estrutura administrativa que contemple pelo menos um órgão responsável pela proteção social básica no município. Então, essa é uma discussão interna, mas que está prevista lá como uma meta para avanço do Sistema Único de Assistência Social. Pode passar. Então, para finalizar, gente, pois não, sei que o tempo é curto, acho que é aí. Aí, gente, os benefícios eventuais. Tem algumas ofertas no Sistema Único de Assistência Social, como eu falei, que são competências comuns, que cabe à União, ao Estado e ao município. Por exemplo, cofinanciar, como eu falei, destinar recursos para a assistência social, é responsabilidade de todos os entes. Ofertar serviço regionalizado de proteção especial, aonde não justifica a implantação de CREAS, que é o caso aqui do município, é responsabilidade do Estado. Inclusive tem um plano de regionalização que vai implantar até o fim do governo 17 CREAS. E do município, quais são as competências específicas? Ao município cabe a oferta de serviço. Na assistência social tem um princípio que é da territorialização, que é de aproximar a oferta do cidadão. Então o benefício, o serviço vai ser prestado lá no município, que é o ente que tem maior proximidade, onde as pessoas moram. Então, é muito importante. Dessas competências específicas dos municípios são os benefícios eventuais. Os benefícios eventuais, eles estão regulamentados lá na Lei Orgânica da Assistência Social também. E existe um decreto federal e uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social que define que eles são provisões em algumas situações de vulnerabilidade temporária ou situação de calamidade. Então é muito importante que seja regulamentado os benefícios eventuais aqui no município. Olha, na história da assistência social, a assistência social assumiu muita coisa que as outras políticas públicas não podiam assumir. Vou citar alguns exemplos aqui.
A creche. Durante muito tempo, a creche foi responsabilidade da política pública de assistência social. Mas todo mundo sabia que ela estava prevista lá na LDB, desde 96, com uma responsabilidade da educação, né? Da educação básica. Né? Então, essa transição só ocorreu em 2009. Durante toda a história da assistência social cuidou da organização, junto com a educação, das creches. Financiou, inclusive, as creches. Né? Mas todo mundo sabe que essa é uma ação da educação, né? Pelo que está definido, e o Ministério da Educação assumiu essa responsabilidade a partir de 2009. Né? Vou dar outro exemplo. Né? Doação de órteses e próteses, fornecimento de órteses e próteses, óculos, cadeira de roda, né? Fralda geriátrica. Essa é uma provisão do serviço de saúde, medicamento, né? Tem mais recentemente a farmácia popular. Historicamente, essa é uma provisão da saúde, mas que muitas vezes a saúde não ofertava ou não regulamentava a sua oferta. Então, historicamente, isso ficou relegado à assistência social, né? Como uma oferta, inclusive, muitas vezes, gente, a gente tem que fazer a meia-culpa, precária do ponto de vista, porque o cidadão chega lá, vezes tem, vezes não tem. Como não é um direito da assistência social, então fica como aquela coisa, fica no aspecto da ajuda e não da responsabilidade do poder público. Né? Então tem inúmeros exemplos desses, né, que a gente pode ir citando aqui em várias políticas públicas, que ficaram, né, foram relegados aí como competência da assistência social, mas não são. Os que estão definidos como provisões que devem ser regulamentados pelo município são auxílio funeral, auxílio natalidade, né? A provisão para a situação de vulnerabilidade temporária, que pode ser em pecúnia, ou pode ser através de alguma oferta mais direcionada. Alguns municípios concedem cesta básica, mas a pecúnia a gente sabe que é que, como o Bolsa Família transfere renda, é mais digna do ponto de vista da família, que nem toda família come macarrão, algumas comem, né, tem outra forma de provisão de alimento. Às vezes a necessidade da família não é só alimento, tem questão de higiene, tem outras questões. Então a renda é muito importante para a família. Então a gente sabe que a vulnerabilidade temporária ela pode ser regulamentada de outras formas que não somente da cesta básica no município. Mas os benefícios eventuais, essa categoria, gente, é uma categoria muito importante que seja regulamentada e fiscalizada pelos senhores a prestação dela, né? E organizada no nível municipal, né? Então, como uma provisão da assistência social, né? E também é muito importante colocar na lei da assistência social do município o Fundo Municipal de Assistência Social. Ele já tem uma lei específica, mas precisa levar ele para essa lei que vai criar o Sistema Único de Assistência Social. Vocês vão falar da organização do SUAS, mas não vai falar de como é gerido o fundo. Quem é o responsável? Lá na Lei Orgânica da Assistência Social está definido o responsável pela gestão do fundo como o órgão gestor da assistência social, ou seja, o secretário, né? Claro que essa é uma competência que o prefeito delega ao secretário, né? Então, gente, é nesse sentido. Muito importante também colocar o que está previsto aqui de equipamento público ou privado que seja oferta de assistência social, né? Então é muito importante instituir os serviços que são prestados no município de assistência social. Serviço de convivência, o serviço de proteção e atendimento integral à família. Bom, gente, são essas as questões, né? Eu queria agradecer o convite e colocar aqui à disposição para prestar os esclarecimentos necessários e contribuir no debate. Obrigado.